Finalmente chegamos no Vale dos Vinhedos. Aqui são várias vinícolas. Essa estrada ela chama-se RS 444 ou Via Trento. Então aqui nós temos várias pousadas, restaurantes e várias vinícolas menores, maiores. Aqui estão as gigantes, a Miolo, a Salton, que nós iremos conhecer e fazer a experiência na Salton, mas tem diversas outras vinícolas menores, queijarias, nesse espaço, nesse pedacinho de paraíso aqui no Rio Grande do Sul, Vale dos Vinhedos. Estamos aqui na Salton, no Vale dos Vinhedos, essa região para lá de espetacular aqui no Rio Grande do Sul. E eu estou hoje visitando uma gigante, né? A Salton é a vinícola mais antiga do Brasil, com a mais premiada, 70 prêmios internacionais, tem os selos, né, dos prêmios internacionais, maior produtora de espumante também do Brasil, e é uma empresa familiar. Um grande beijo para a Luciana Salton, que esteve conosco dando uma palestra no Lide Mulher, e é por causa disso que o programa No Salto está aqui hoje. A Bianca vai ser a nossa anfitriã nessa jornada. Bianca, que lugar lindo de trabalhar! É demais. Sou suspeita em falar. Sou suspeita em falar. A gente inicia então aqui com o Tour Gerações, que é o que a gente vai estar apresentando para vocês hoje. Esse tour ele justamente valoriza um pouco de toda essa trajetória centenária da vinícola, para mostrar um pouco do legado social, de toda a trajetória, então desde 1910, que foi a data de fundação da empresa, e aqui é a fachada então que foi fundada e finalizada em 2004. Olha que fachada maravilhosa! Bianca, que fachada maravilhosa! Conta um pouquinho como foi essa idealização de um projeto tão bonito e tão grandioso. Bom, a vinícola, primeiramente, ela era localizada lá no centro de Bento Gonçalves. Ela ficou então até 2004, então até a finalização dessa estrutura. Primeiramente foi fundada a Casa de Pasto no centro, que era o empreendimento do Antônio Domênico Salton e da Lúcia Canei, que são dois imigrantes italianos, os patriarcas da família. E eles começaram com uma casa que vendia embutidos como queijo, salame, copa, e mais para frente, em 1910, foram os filhos que formalizaram a empresa. Então eles registraram em cartório, seguiram mais ou menos com a mesma ideia que era a Casa de Pasto, só que se tornou Paulo Salton e Irmãos. O Paulo era o filho mais velho, então. E um pouquinho mais para frente, então, foi quando foi se desenvolvendo a vinícola, principalmente depois dos anos 20, anos 30, que começou a focar mais na produção do vinho e do espumante. Então, até 2004, era tudo localizado no centro. Em 1999, então, foi quando eles iniciaram o projeto para vir aqui para Tuiuti. Então toda essa fachada foi inspirada em arquitetos italianos, os jardins são inspirados em jardins de Versalhes também, e tem vários simbolismos espalhados nela. Então você vai falar um pouquinho de cada coisa. Isso. Bem, um ventinho fresco, mais esse sol com esse céu azul, um lugar muito agradável, parece um palácio maravilhoso. Nós vamos subir essa escada e continuar com esse roteiro, né, das gerações em homenagem
a quarta, a primeira, a segunda, a terceira, a história da família, que hoje na quarta geração da Salton. Até agora, gente, é de babá, espetacular. Esse azulejo, inclusive, ele veio da antiga vinícola, lá do centro, e é o que está escrito nele, né? A casa fundada em 1910, então. Que maravilha! Finalmente estamos na parte mais exclusiva da vinícola, que são as caves. Aqui temos, envelhecendo nas barricas de carvalho, os vinhos da Salton. Exatamente, aqui seria a cave das bordalesas. Bordalesas é por conta do estilo da barrica, que ela tem normalmente uma capacidade de 225 litros, e grande parte delas são de carvalho francês. Então é o principal utilizado. Bianca, essas barricas gigantescas, né? Porque às vezes a gente vai em algumas caves, as barricas menores, aqui barricas gigantescas com 29 mil litros, que eu já vi ali na etiqueta. E aqui armazena qual a marca que vocês armazenam aqui? Na verdade, aqui é um acervo histórico. Ah, acervo histórico! A gente não utiliza mais. Essas são pipas, que era o que era utilizado antigamente para elaboração e para armazenamento dos vinhos. A madeira que a gente utilizava era normalmente grápia ou araucária, que são madeiras brasileiras. E depois de um certo tempo teve a substituição com os tanques de aço inox. Sim. Então, a função dela aqui era mais para fermentação, elaboração dos vinhos. Então, como tudo começou, foi a partir daqui. Então, hoje é o nosso museu, né? A gente não utiliza mais, estão todas vazias. É um acervo histórico maravilhoso, muito bem preservado. Já pensou se tivesse aí um vinhozinho dentro dessas barricas maravilhosas? Incrível! E a antiga maquete da antiga vinícola, Bianca? Exatamente. Então aqui no centro de Bento, em frente à igreja Santo Antônio, era onde era localizado então a nossa vinícola. A Casa de Pasto também iniciou aqui, aquele primeiro empreendimento da Lúcia e do Antônio. Ela era aqui nessa pequena parte, uma pequena casinha, e depois toda a estrutura foi se desenvolvendo com o passar dos anos. Aqui nessa sala a história é mais do que a história escrita, a história de coração, né, da família, com os homenagem aos grandes nomes da família, com o vinho premiado, a homenagem à Lúcia e os vinhos antigos ali, né, os primeiros rótulos armazenados nessa cristaleira de época e todo esse ambiente. A gente fica até emocionado. Aqui seria onde a gente tem exposta a linha Salton Gerações, e é o que faz justamente a homenagem a todas essas gerações da família que já passaram pela empresa, e ela dá aos vinhos e aos espumantes nomes de pessoas líderes importantes que já passaram então pela Salton. Tô vendo Mário Salton, que inclusive é o nome da rua, né? Isso. Mário Salton 300. Exatamente. Salton Gerações. Atualmente a gente está vendendo então esses 2 últimos rótulos. Os outros eles já finalizaram a venda porque são garrafas muito exclusivas e uma quantidade bem menor produzida. Então é justamente para a gente relembrar essas pessoas e trazer uma exclusividade no produto, que a gente vai degustar depois um dos rótulos. Aqui a gente tem então uma área que remete um pouquinho à história, rótulos importantes da empresa e também as nossas premiações. Então aqui a gente tem o Septimum, por exemplo, que é a homenagem aos 7 fundadores, que foram os 7 filhos do Antônio Domênico Salton, que em 1910 fundaram a vinícola. A Lúcia Caney, a homenagem feminina à matriarca da família, é a nossa principal espumante, uma Brut Rosé. E aqui ao lado tem alguns rótulos mais antigos também. Então, desde as nossas primeiras produções, né, dos anos 30, 40.
Olha que bonito, tem um anjo ali, Bianca. Isso, aqui então nessa cave, esse canto que vocês estão ouvindo é o canto gregoriano. Ele é uma homenagem ao Nini Salton. O Nini era da primeira geração da família, ele foi o primeiro enólogo também, primeira pessoa a realmente estudar todo o processo de elaboração dos vinhos. E dizem que na antiga vinícola ele passava pela cave cantarolando, ele era uma pessoa muito religiosa também, então por isso esse canto foi colocado em homenagem a ele. É um labirinto de pedras, né, onde são armazenados os vinhos com os valores da família, os anjos, cada anjo representando um valor, e as lamparinas, né, iluminando a cave. E aqui nós chegamos na sala secreta, é isso, Bianca? Isso, chegamos à sala secreta, onde a gente tem a adega reservada da família também, e é onde a gente vai realizar a degustação. Aqui é onde a gente vai conhecer, então, um pouquinho mais ainda da Salton Gerações. A Evidência, tanto quanto a Lúcia, normalmente a gente está mantendo agora com variedades da Serra Gaúcha. A gente acaba separando essas duas regiões por conta de clima, de tipicidade. Aqui na Serra a gente tem, por exemplo, mais umidade, então acaba que as uvas têm mais acidez, menos açúcar. Isso é uma característica excelente para o espumante. Tanto que o nosso terroir está sendo super reconhecido nos espumantes, né? E agora, dos próximos vinhos que vocês vão degustar, a gente tem aqui também Campanha Gaúcha. Então, lá tudo para a região então, do sul do estado, onde a gente elabora a vinificação inicial desses produtos também. Grande parte deles inicia em Santana do Livramento. Agora, então, eu vou servir o Septimum. Esse é um dos nossos vinhos mais elaborados. Ele é um corte de 7 variedades de uvas diferentes. A referência do 7 é por conta disso e também porque é uma referência à homenagem dos 7 fundadores. Esse é um vinho bem exclusivo, elaborado só em safras excepcionais. Bianca, solo, clima, homem. É a harmonia da natureza, né? Do terroir e a tecnologia do ser humano. Essas 3 palavras são um verdadeiro significado de terroir. É tudo que vai unir, né? Então, toda a produção e tudo que é necessário para a uva, para a sanidade do vinhedo também. Aqui a gente tem, inclusive, uma representação do solo mais ou menos como ele é aqui na Serra Gaúcha, e também ao lado um mapa, né, mostrando todas as regiões que hoje a Salton tem essa parceria com as famílias viticultoras que produzem para a gente, além da região da Campanha Gaúcha, principalmente falando de Santana do Livramento, onde nós temos uma unidade lá que vai fazer a elaboração de vinhos, e são mais de 5 hectares, né? São mais de 200 famílias hoje, então, que a gente trabalha. A cave dos espumantes, hein? Bianca, aqui a representação daquelas bolinhas maravilhosas que nós adoramos vê-la na taça, né? Isso. Aqui também tem uma representação nos 2 lados dos 2 métodos principais que a gente utiliza para a elaboração dos espumantes. O Charmat, então, aqui seria uma representação de como fica dentro de um tanque no momento dessa segunda fermentação, que é o que forma o gás do espumante. Então, todas as borbulhas começam a ser formadas, que é, então, basicamente um processo que é feito tudo em tanque de aço inox. Tanque de aço inox e autoclave, que é o que a gente passou antes. E o método tradicional, aqui ao lado, essa segunda fermentação, a formação do gás do espumante é na garrafa. E as garrafas vão mudando de posição, é isso, né? Primeiramente, nós temos o envelhecimento aqui, que é quando a garrafa fica deitada na cave subterrânea. Aqui é o momento da fermentação, da formação do gás.
Depois a gente tem a fase do remoagem, então todas as garrafas vão para pupitres, que é uma base de madeira, onde ela é posicionada dessa forma e tem que fazer o giro da garrafa. A gente movimenta ela todos os dias por um período de mais ou menos 30 dias, em média. Então esse movimento faz com que toda a levedura se desprenda da garrafa e ela vai se concentrar em todo o gargalo no final. Então, é o que a gente vai utilizar depois para filtração, para retirar todo o restante da levedura. Nesse momento nós vamos provar, né, Bianca? Exatamente. A gente vai provar um Brut Rosé, a linha Evidence também, uma das nossas mais premiadas recentemente. Então vamos lá, vamos prová-las. Saúde! Tchim, Quando a Bianca abriu a porta, falou: querido, nós vamos para a área de invase. Subiu um aroma de uva maravilhoso. Que delícia! É muito bom, a gente sente no momento que entra aqui. Então essa é a área onde ocorre todo o invase, engarrafamento, a finalização dos nossos produtos. Agora você vai ver um pouquinho da grandiosidade dessa estrutura industrial. Bianca, aqui, nossa, aqui é uma produção industrial, a grandiosidade da Salton, e temos essa ponte, né, uma verdadeira passarela, que você consegue ver todo o processo industrial. Só aqui tem isso. Exatamente, aqui a gente consegue realmente ver toda a área de elaboração. Aqui a gente tem 3 linhas de invase. Elas vão ser funcionadas então durante toda a semana, de segunda a sexta, e tudo automatizado, né? Desde a parte da higienização das garrafas, invase, rolha, cápsula, a parte de encaixar nas caixas, pallets, tudo isso é automatizado. Espetacular! Bianca, você estava explicando que um lado aqui é vinho e suco de uva e ao lado... O outro lado normalmente é focado para o invase do espumante. O invase do espumante. Exato, são 2 linhas que separadas. Acabam tendo então essa... Gente, olha quanto espumante que vai embalar a festa. E quantas histórias maravilhosas em cada rolha que for aberta, cada garrafa dessa. É uma alegria para quem está comemorando e celebrando alguma coisa. O vinho tem uma ciência por trás do vinho. Qual é a ciência? Extrair o melhor do terroir, daquela uva, né? Daquela região. E aqui um laboratório. Exatamente, esse é o laboratório de enoquímica, então toda a análise físico-química dos produtos, então pH, acidez, teor alcoólico, vai ser analisado aqui, tanto dos nossos vinhos, dos espumantes também. Outra sala maravilhosa, com detalhes de azulejos. Aqui não é uma tapeçaria, é uma pintura mesmo. Uma pintura. Exatamente. Essa pintura, ela se baseou em uma pintura encontrada na tumba de um faraó, então ela representa a cultura transcendental do vinho na época do Antigo Egito. E quem realizou a pintura dela foi o artista Cristiano Fabris. Várias pinturas espalhadas aqui na vinícola foi ele que realizou, que é um artista local da região, da cidade de Guaporé. Arte, natureza e vinhos. Desde o terroir, desde a terra, desde os componentes que adubam a terra, aquelas pessoas que estão ali plantando, aquelas pessoas que estão vivendo o seu sonho, e no final
tecnologia envolvida, trabalho, energia, talento, disposição, muito comprometimento de muitas mãos. Calor. Você tem aqui, ó, os rótulos mais premiados do Brasil, na vinícola mais antiga, com 115 anos, hoje, esse ano, 2025, completando 115 anos, mais de 80 prêmios internacionais e uma história de uma família. Foi mais mais do rapidinho que também, a porque história tinha de um coisas que eu não negócio, tinha que explicar que ela ia deixou um gravar. legado. Programa No Salto. Oferecimento: Grupo Acta Motors.